Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider. Eu sou o Matheus Braga e temos a lista, temos os 26 nomes que vão representar os Samurais Azuis na Copa do Mundo de 2026, México, Canadá e Estados Unidos. Tivemos algumas surpresas, algumas decepções, dois dos principais jogadores do Japão ficaram de fora, infelizmente, mas a nova geração vai surgindo também para ocupar esses espaços. A gente vai comentar tudo sobre os 26 nomes nesse vídeo. Mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, deixar o seu comentário, quem que você acha que faltou, quem que você convocaria, quem que você não convocaria dessa lista. Quero saber a opinião de vocês aqui no chat. E lembrando também da nossa parceria com o canal GOAT, né? Nessa madrugada de sexta para sábado, eu vou estar na transmissão de Yokohama F Marinos e Kashiwa Reysol a partir das 4h30 da manhã com o Preleção GOAT, mas o jogo a partir das 5 horas. Vai estar aparecendo o cardzinho do jogo em algum lugar da tela para você, tá bom? Bom, rapaziada, vamos começar. Eu tô aqui com a nossa lista aberta aqui de jogadores convocados. Vamos começar pelos goleiros então, porque a gente não teve nenhuma surpresa. Zion Suzuki do Parma, Keisuke Osako do Sanfrecce Hiroshima e o Tomoki Hayakawa do Kashima Antlers. Aqui acho que a gente não tem nenhuma surpresa, né? Ficou ali uma indefinição com relação ao último nome, mas desde o final do ano passado a gente vai vendo o crescimento do Hayakawa, também por conta das excepcionais atuações que colocaram o goleiro do Kashima como o MVP da J-League do ano passado, quando o Kashima acabou se sagrando campeão japonês de futebol. Então a gente tem o Zion, que é um nome de confiança do Moriyasu, talvez seja o melhor goleiro japonês hoje em atuação no futebol mundial, talvez ao lado do próprio Hayakawa, um dos jogadores mais valiosos do elenco da seleção japonesa, o valor estimado dele de mercado é em 20 milhões de euros, muito bem no Parma, já sendo considerado para Inter de Milão, Milan, Bayern de Munique, já foi considerado para o Manchester United também. Então o mundo já está de olho no Zion Suzuki, e ele que cresceu muito, né? O Moriyasu teve muitos problemas com o Zion quando o convocou para a Copa da Ásia, por exemplo. Na Copa da Ásia de 2024 ele acabou falhando, inclusive falhando na eliminação para o Irã nas quartas de final, e aí um crescimento absurdo do Zion, onde hoje ele é um dos melhores goleiros da Série A italiana e salva o Parma em diversas oportunidades. O segundo goleiro, Keisuke Osako, é um nome de confiança do Moriyasu, até porque treinou o Osako no Sanfrecce Hiroshima e também já vem levando o Osako desde o começo do ciclo, né? Vale ressaltar que o primeiro goleiro titular do Moriyasu nesse ciclo foi o Keisuke Osako. O Osako é o goleiro do 4-1 em cima da Alemanha, por exemplo, e faz um baita jogo contra a Alemanha. Então são três goleiros muito seguros. Você tem o Osako, que é um pilar de uma das melhores defesas do Japão há 3 anos, que é o Sanfrecce Hiroshima. Você tem o Hayakawa, que é o atual MVP da J-League e que se mostrou muito eficiente, inclusive em cobranças de pênalti na Centennial Vision, né? Algumas que o Kashima Antlers venceu graças ao Hayakawa. E o Zion Suzuki, que aí a gente não precisa nem falar, já é até testado em um grande palco europeu no campeonato italiano. Defensores, nós temos o retorno de Takehiro Tomiyasu no Ajax, Ko Itakura também do Ajax, Hiroki Ito do Bayern de Munique, Tsuyoshi Watanabe do Feyenoord, Ayumu Seko do Le Havre da França, Shogo Taniguchi do Sint-Truidens, Junosuke Suzuki do Copenhagen, Yukinari Sugawara do Werder Bremen e Yuto Nagatomo do FC Tóquio. O Nagatomo, aos 39 anos, indo para sua 5ª Copa do Mundo, é o primeiro asiático a atingir essa marca, por consequência também o primeiro japonês a atingir essa marca. Aqui acho que também não tem muito mistério, né? Mesmo o Tomiyasu tendo ficado um ano, né, quase metade do ciclo, a gente não viu o Tomiyasu com a camisa da seleção japonesa. É um jogador de extrema confiança, talvez saudável, em condições, seja o melhor defensor do Japão e que é muito versátil, né? Pode jogar, se o Japão decidir jogar num esquema com 4 defensores, o Tomiyasu pode fazer qualquer função da zaga. Então, ter um jogador coringa desses, principalmente para o setor defensivo, é muito importante e, naturalmente,
realmente é um homem de confiança do Hajime Moriyasu, até por isso, mesmo após uma lesão seríssima e mesmo tendo só 8 jogos pelo Ajax na temporada, o Takehiro Tomiyasu é convocado, ganha esse voto de confiança. Ko Itakura e Hiroki Ito é chover no molhado, são dois dos principais zagueiros do Japão aí há muito tempo. O próprio Hiroki Ito não estaria no Bayern de Munique se não tivesse qualidade. O Tsuyoshi Watanabe, o Ayumu Seko são dois jogadores ali que conseguiram assumir essa função quando Itakura, quando Tomiyasu, quando Machida e quando Ito tiveram de fora, né? O Watanabe fazendo uma grande temporada no Feyenoord também, lá na Holanda, e o Ayumu Seko, que fez grandes temporadas no futebol suíço, já também se provou muito bem no futebol francês. E o Ayumu Seko, ele ainda tem a vantagem de poder atuar como um volante, né? Muitas vezes no Le Havre ele atua como esse volante, então pode estar atuando em diversas funções. O jogador japonês, ele é muito versátil e é sempre muito importante você ter jogadores desse nível e com essa versatilidade na seleção, principalmente vamos considerar um elenco curto de 26 atletas, né? Quando a gente pensa no padrão J-League, que todos têm ali em torno de 35 a 40 jogadores no elenco, você ter 26 jogadores e você ter essa opção de poder mexer no jogo sem necessariamente gastar uma alteração é muito importante. E às vezes você tem uma lesão ali naquele setor, você ter um jogador de outro setor que pode fazer essa função é muito importante. Junosuke Suzuki, um crescimento absurdo, né, também, desde a sua saída do Shonan Bellmare, né, já no próprio Shonan Bellmare já era um dos principais zagueiros da J-League, mas no Copenhagen também atuações muito importantes até dentro da Champions League. Eu lembro de um jogo que o Copenhagen fez contra o Barcelona, acho, que o Junosuke Suzuki vai muito bem marcando o Lamine Yamal, né, só para vocês terem uma noção, muito elogiado pela imprensa europeia, já avisado por outros clubes de maior mercado dentro da Europa e que ganhou espaço. Foi muito bem contra o Brasil também, o Junosuke Suzuki, né, na vitória da seleção japonesa contra o Brasil. Então é um cara que ganhou muito espaço do começo de 2025 para cá. Eu já achava que ele estaria na lista. O Shogo Taniguchi também chovendo molhado, um jogador de confiança, jogador experiente, jogador que tem outras Copas do Mundo, embora numa liga menor como a Liga Belga, é um cara com experiência de ser campeão da J-League, se eu não me engano ele é tetracampeão da J-League com o Kawasaki Frontale, então também é um jogador que pode passar experiência para essa equipe e que na seleção japonesa nunca desapontou, né? Teve pouquíssimas falhas, eu por exemplo não consigo lembrar de nenhuma no momento que eu tô gravando o vídeo aqui para vocês, então também chovendo molhado. As duas surpresas, na minha opinião, são o Yukinari Sugawara e o Yuto Nagatomo. O Nagatomo, principalmente porque ele está sendo mais usado como um auxiliar, né? O cara para passar experiência. E muita gente anda comentando que talvez fosse melhor só chamar o Nagatomo realmente como um auxiliar técnico e não gastar uma vaga com um jogador que talvez seja pouco utilizado, é verdade. Mas naquele setor do campo, o Japão está muito bem servido. E o Nagatomo, assim como o Tomiyasu, ele também pode fazer outras funções dentro do setor defensivo. Ele pode jogar como ala pela esquerda, como lateral esquerdo, como lateral direito, como ala pela direita e até mesmo como zagueiro. Já fez essas funções no FC Tóquio e também já fez essas funções dentro da seleção japonesa. Na coletiva, o Hajime Moriyasu falou que observou o Nagatomo e que não está trazendo só pela experiência, mas por ser um nome de confiança e porque viu que o Nagatomo, mesmo aos 39 anos, ainda tem lenha para queimar. O que eu concordo bastante, eu fiz alguns jogos recentes do FC Tóquio lá no canal Gold e quando o Nagatomo está em campo, a qualidade do time do FC Tóquio cresce bastante, inclusive qualidade de construção de jogadas, né? Então ter um jogador como o Nagatomo é importante. Eu entendo quem reclama, né? É uma vaga ali que podia ser preenchida por outros nomes como Kodai Sano, que acabou ficando de fora, ou Hidemasa Morita também, que foi uma ausência muito sentida, mas eu até entendo a convocação do Nagatomo e
passo a concordar. É um jogador importante, um jogador muito interessante. É o jogador que mais vestiu a camisa da seleção japonesa em Copas do Mundo. São 5 Copas do Mundo agora pro Yuto Nagatomo. E entendo que a convocação dele tem uma justificativa. O Sugawara, ele volta a ser convocado com mais frequência, né? O Henry Mochizuki estava sendo convocado por esse setor. E até o final eu imaginava que o Mochizuki podia ter essa oportunidade. Mas a lesão no começo da temporada acabou tirando essa oportunidade do Mochizuki, que até perdeu espaço dentro do Machida Zhelvia pro Hotaka Nakamura, né? O Mochizuki vem sendo reserva nas últimas partidas. Quando a gente passa para o meio de campo, Kaishu Sano do Mais 05, Altanaka do Leeds, o Wataru Endo consegue voltar então de lesão o capitão Wataru Endo do Liverpool, Daichi Kamada do Crystal Palace, Ritsu Doan do Eintracht Frankfurt, Yuito Suzuki do Freiburg, Junya Ito do Genk da Bélgica, Daisen Maeda do Celtic, Keto Nakamura do Stade Reims e Takefusa Kubo da Real Sociedad. Então, as duas ausências mais sentidas, né? O Takumi Minamino e o Kaoru Mitoma, os dois acabam, infelizmente, não se recuperando a tempo para a Copa do Mundo. O Minamino, questão de rompimento de LCA no final do ano passado, já estava voltando a treinar com bola no Mônaco, mas o Moriyasu prefere, então, deixar o Minamino de fora do que talvez seja a última Copa do Minamino. O Mitoma teve uma lesão no último dia 9, no jogo do Brighton contra o Wolverhampton, uma lesão muscular. Algumas fontes na Inglaterra já diziam que a lesão é de grau 2, e uma lesão de grau 2 só para você voltar para o campo ali 1 mês e meio, 2 meses. Então ele acabaria voltando muito próximo da reta final. E aí o Moriyasu até mesmo na coletiva fala que o relatório médico que ele recebeu sobre o Mitoma mostra que ele não se recuperaria a tempo da Copa do Mundo. São baixas sentidas, fato, mas acho que o Japão também já se virou muito bem sem o Mitoma e sem o Minamino. A gente ainda precisa testar sem os dois, né? Contra o Brasil, por exemplo, estava sem o Mitoma, e contra a Inglaterra, por exemplo, estava sem o Minamino. Acho que é um peso extra colocado em cima do Take, né, do Take Kubo, porque aos 25 anos ele vai chegar com o status de a grande estrela, né? Na Copa passada, por exemplo, mesmo sendo a primeira Copa dele, ainda não tinha esse peso, estava muito em cima do Minamino. E nos últimos anos, principalmente depois da Copa de 22, esse peso foi jogado muito em cima do Mitoma. E agora, sem os dois, o Take surge como essa grande estrela japonesa, como a cara da seleção japonesa. Acho que o Nagatomo também tá aí para dividir esse protagonismo com o Kubo, né? O Kubo como a grande estrela, como o referencial técnico, e o Nagatomo como uma cara, né? Um testa de ferro ali para ajudar e passar um pouco dessa experiência pro Kubo. O Kubo que já foi capitão da seleção japonesa, né? Foi capitão no final do ano passado, quando o Minamino começou alguns jogos no banco de reservas voltando de lesão e o Mitoma não estava disponível. Se eu não me engano, eu acho que o Kubo começa o jogo contra o Brasil como capitão e depois a faixa é passada para o Minamino. Outra surpresa, né, uma surpresa entre aspas, é o Yuito Suzuki, porque embora ele já viesse sendo convocado e as atuações dele no Freiburg justificam essa convocação, ele passou por uma cirurgia no ombro, né? Teve uma lesão recente também no jogo do Freiburg contra o Wolfsburg na reta final da Bundesliga, passou por uma cirurgia no ombro, mas naturalmente o Moriyasu deve ter recebido um relatório médico de que o Yuito Suzuki estaria disponível sim para a Copa do Mundo, então é um jogador aí que pode ser utilizado. Ficaram de fora Hidemasa Morita, Kodai Sano, que vinha sendo bastante utilizado, Joel Timafujita também vinha sendo bastante chamado, o Ryunosuke Sato do FC Tóquio também, mesmo aos 19 anos, podia ser um jogador ali a ser testado, e acabaram ficando de fora, mas honestamente acho que convoca o que tem de melhor aqui o Hajime Moriyasu. O Maeda voltou a jogar bem nos últimos jogos do Celtic, né? Embora seja uma temporada bem abaixo do Maeda, na minha opinião. O Yuki Soma, por exemplo, poderia ser considerado para essa função, mas o Maeda também é um jogador de confiança do Hajime Moriyasu, então a convocação do carequinha, que não tá mais tão carequinha assim, é até
justificável. E o Maeda é um cara que pode até ser capitão, né? Foi capitão no jogo contra a Escócia, então pode assumir esse protagonismo ali pelo lado esquerdo, embora eu ache que ali por aquele lado é a função do Keto Nakamura, mas o Maeda também ele é muito versátil, ele pode fazer a ala esquerda, a meia esquerda e até mesmo jogar de centroavante, embora tenham sido convocados quatro atacantes mesmo ali da função de camisa 9, já a gente vai entrar neles. O Morita, obviamente, é uma ausência sentida, vem fazendo os 6 últimos meses muito bons no Sporting, não à toa que algumas equipes já o consideraram, né? A gente repercutiu recentemente uma informação de que o José Mourinho teria pedido o Morita no Real Madrid, caso o Mourinho assuma o Real Madrid mais uma vez, ele estaria muito interessado em contar com o Hidemasa Morita, mas algumas outras informações já colocam o Leeds à frente. E o Altanaka, naturalmente, convocado, né? Uma temporada boa no Leeds, embora muito boicotado pelo terrorista da bola Daniel Farke, né? Eu não gosto nada do estilo do Daniel Farke, e o que ele fez com o Tanaka nessa temporada prejudicou o Tanaka e prejudicou o Leeds United. Mas para vocês terem uma noção, a temporada do Tanaka é tão boa que a porcentagem de vitória do Leeds com ele em campo é de mais de 80%. Ou seja, em 80% dos jogos que o Tanaka começa o jogo como titular, o Leeds não perde. E não à toa que o Manchester United está de olho no Altanaka, né? E pode fazer uma oferta para contar com o japonês. Kaishu Sano, chovendo molhado, melhor volante da Bundesliga há 2 temporadas. O Endo também chovendo molhado, capitão, nome de confiança, mesmo boicotado também pelo Arne Slot, é um jogador de muita qualidade e versatilidade. Daichi Kamada, nessa nova função como segundo volante, rendeu muito bem e está rendendo muito bem no Crystal Palace. O Doan teve um momento de queda ali no Eintracht Frankfurt, mas também homem de confiança, camisa 10, né? Já foi camisa 10 e faixa até mesmo, e vai jogando sempre muito bem na seleção japonesa. Junya Ito, mesma coisa. Keto Nakamura, mesma coisa. Nomes que rendem bem na seleção japonesa, estão rendendo bem no clube e que já são conhecidos da torcida e que o Moriyasu confia bastante. Então, no setor de meio de campo, obviamente, as ausências justificadas de Kaoru Mitoma e Takumi Minamino. O Morita é mais contestável, mas honestamente, olhando para o que temos aqui de meio de campo, não faria nenhuma alteração. Talvez a alteração, né, que a maioria está dizendo que faria, eu também faria, que é tirar o Nagatomo e colocar o Morita, mas de novo eu entendo a convocação do Nagatomo. Lá na frente, os atacantes, a gente tem Ayase Ueda do Feyenoord, Koki Ogawa do NEC Nijmegen, e aí as duas surpresas, o Kento Shiogai do Wolfsburg e o Keisuke Goto do Sintrudansk. Vamos começar por chovendo molhado. Ayase Ueda, o artilheiro do ciclo, né? O principal atacante, o melhor atacante japonês, o artilheiro da Eredivisie, né? Com 21 gols o Ayase marcou nessa temporada pelo Feyenoord até o momento. Melhor temporada do Ayase, acho que é a melhor temporada de um japonês no futebol europeu. O Van Persie melhorou muito o Ueda dentro do Feyenoord, então uma convocação mais do que merecida. Eu sou grande fã do Ayase Ueda. Para quem acompanhou o jogo contra o Brasil, lembra de eu mandando o áudio para os meus amigos gritando o nome do Ayase quando ele marca o 3º gol contra o Brasil. E o Kokogawa também, um nome de muita confiança. O NEC Nijmegen faz uma temporada excepcional na Eredivisie, brigando por competições europeias, chegando na final da Copa da Holanda também. Óbvio que o Kodai Sano também poderia ter sido lembrado do NEC Nijmegen, mas o Kokogawa é o principal atacante e já vinha sendo convocado há bastante tempo e utilizado há bastante tempo como substituto imediato do Ayase. O Kento Shiogai e o Keisuke Goto, eles tiram o Matino, né? O Shuto Matino fica de fora. O Matino teve uma queda natural, foi até rebaixado à condição de reserva no Borussia Mönchengladbach. Até a sua saída é cogitada após o final da temporada. Enquanto isso, a gente tem o Keisuke Goto, que fez uma
excepcional temporada no Synchro Dance da Bélgica, 15 participações em gol na Liga Belga em 28 partidas, em uma temporada onde o Synchro Dance acaba voltando às competições europeias após mais de 20 anos, eu acho, né, que o Synchro Dance não joga uma competição europeia. Foi um dos artilheiros da liga, vários clubes europeus ali estão de olho no Keisuke Goto para a próxima temporada, é um atacante muito bom, e o Kento Shiogai também fez um começo de temporada muito positivo no NEC, e depois ele acaba sendo vendido ao Wolfsburg, teve uma queda de desempenho natural, o Wolfsburg está brigando contra o rebaixamento na Bundesliga, e o Shiogai acabou sendo pouco utilizado, embora os registros marquem 11 partidas, se a gente vai avaliar a minutagem do Kento Shiogai, é uma minutagem bem baixa, tanto que ele tem uma participação em gol, eu não lembro agora se é um gol ou uma assistência, eu acho que é um gol, e vai tentando contribuir, cavar o seu espaço na equipe do Wolfsburg, mas encontrando alguma dificuldade. Na coletiva, o Hajime Moriyasu fala bastante em ajudar no desenvolvimento, que ele confia nesses dois jogadores e que viu o desenvolvimento deles na última temporada e que acha que uma participação na Copa do Mundo pode ajudá-los ainda mais, né, e prepará-los já para o próximo ciclo, onde talvez sejam até titulares da seleção japonesa. Mas principalmente eu acho que a versatilidade dos dois é muito positiva. O Keisuke Goto, se eu não me engano, é ele quem dá assistência para o gol do Japão contra a Escócia, atuando mais recuado, né? Nessa função ali onde Yuito, Kubo, às vezes pode jogar o Doan, pode jogar o Maeda naquela função de meio campista mais atrás ali do centroavante. Então acho que por essa versatilidade e a ausência do Mitoma e do Minamino, que vinham fazendo essa função de meia, acho que a convocação desses dois é justificada. São as maiores surpresas, naturalmente, porque a gente começa a olhar para outros nomes que ficaram de fora, e a gente já falou aqui do Morita, a gente falou aqui do Sato, a gente falou aqui do Soma, a gente falou aqui do Matino, e a surpresa de ter esses dois jogadores, naturalmente, é vista com uma certa desconfiança, né? Mas eu vejo com bons olhos, acho que sempre a gente não pensa só nesse ciclo, pensa também no próximo, até porque esse ciclo foi prejudicado por lesões e aí a gente já começa a preparar o ciclo de 2030 e ter Keisuke Goto e Kento Shiogai se desenvolvendo ao longo dessa Copa eu acho muito positivo e essa versatilidade pode ajudar bastante a seleção japonesa. Acho que o time titular já é meio definido, vai ser o Zion no gol, Tomiyasu, Itakura e Ito a linha defensiva, pela direita o Doan, os dois volantes Endo e Tanaka, talvez o Sano possa entrar como titular no lugar do Endo, na esquerda o Keto Nakamura, centralizados o Takefusa Kubo e provavelmente o Yuito Suzuki, lá na frente o Ayase Ueda. Eu acho que esse vai ser o time titular do Japão para a Copa do Mundo. É um bom time titular, né? Não é do jeito que a gente esperava, se tivesse todo mundo à disposição, se tivesse o Minamino, se tivesse o Mitoma, naturalmente o Japão perde bastante com esses dois jogadores, mas acho que já perdeu mais. Claro que o Mitoma é um referencial técnico e como eu falei no Let's Go outro dia, acho que a ausência do Mitoma no Japão ela é mais sentida do que uma possível ausência do Neymar na seleção brasileira por conta de talento disponível. Não existe hoje um jogador no Japão com as mesmas qualidades do Mitoma, né? Pelo menos não pronto. A gente tem outros jogadores que têm a possibilidade do drible e o 1 contra 1 parecido com o Mitoma, mas não tão prontos como o Kaoru para a Copa do Mundo. E aí você ter a ausência do camisa 7 naturalmente é um peso maior do que, como eu citei, o Neymar na seleção brasileira, mas acho que hoje o Japão tem condições de substituí-los, não à altura, mas com qualidade similar. A gente tem o Maeda, a gente tem o Nakamura, a gente tem o próprio Yuito Suzuki e o Kento Shiogai e o Keisuke Goto. A gente vai ver ao longo da Copa do Mundo como vão ser testados. Bom, pessoal, esses são os 26 nomes do Hajime Moriyasu para a Copa do Mundo. Tô com boas expectativas, acho que o Japão tem condições sim de passar em primeiro do grupo e chegar longe nessa Copa do Mundo, talvez ali oitavas, quartas de final, né, dependendo dos cruzamentos, mas é uma seleção que chega enfraquecida
pela ausência dos seus dois principais jogadores e talvez um peso muito grande sendo colocado em cima do Takefusa Kubo, mas aos 25 anos e já pensando no próximo movimento dele pós-Real Sociedad, é o momento do Kubo começar a ser protagonista, já até porque eu acho que o próximo ciclo, o ciclo de 2030, é o ciclo que Takefusa Kubo será o superstar da seleção japonesa, será a cara da seleção japonesa e o Kubo precisa começar a ser preparado para isso. Quero ouvir de vocês, deixa aqui nos comentários quem que você achou que faltou, quem que você levaria, quem que você não levaria, beleza? Não esquece mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e manda para os amigos para não perder nada sobre o futebol japonês. Eu vou ficando por aqui, gente, muito obrigado e até a próxima.